Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos falar e explanar através desse estudo. Que nós possamos ter o entendimento de tal maneira que possamos aplicar na nossa vida. Toma-nos nas Tuas mãos e abençoa-nos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é sede de Deus. Quando nós temos sede de Deus. Nós vamos ler a princípio no Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo dos filhos de Corá. E nós vamos ler o Salmo 42, versículo 2, somente a primeira parte do versículo 2. Somente essa primeira frase que eu quero ler, que diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, esse Salmo dos filhos de Corá, ele começa dizendo assim: a minha alma tem sede. Aí ele especifica: sede de Deus, mas do Deus vivo. Não é de qualquer Deus, não é de qualquer crença, de qualquer coisa que eu possa acreditar e crer, mas a minha alma tem sede do Deus vivo, o Deus absoluto, o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. A minha alma tem sede do Deus vivo. O corpo humano, como também o planeta Terra, possui 70% de água. Olha que coisa impressionante. O nosso corpo e o planeta Terra possuem 70% de água. E na escassez ou ausência de água, tanto o nosso corpo como a Terra sofrem e podem morrer. A desidratação do corpo humano pode chegar a óbito. Assim como também a Terra fica árida, sem a possibilidade e a capacidade de produzir vida vegetal e animal, se não tiver água. Porque a vida está na água. Podemos ficar sem comer comida, coisa sólida, mas sem água não. Sem água nós não podemos ficar. Não é? O que realmente sacia nossa sede é a água. Nós podemos beber um refrigerante, um suco, qualquer coisa, mas o que realmente mata a sede, sacia a sede, é a água, não é? O mesmo ocorre com a nossa sede espiritual. Por isso que os filhos de Corá disseram: a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo. Não é de qualquer Deus. Então, a nossa vida no nosso mundo espiritual, a nossa sede espiritual, quando tentamos saciar a nossa sede espiritual com diferentes formas de crenças, de rituais espirituais, nunca nos sentimos totalmente, realmente saciados. Ficamos sempre a desejar. Porque somente Deus é a fonte de vida e de vida eterna. Somente Ele é a fonte de vida eterna e a fonte de água verdadeira, que é a água da vida. Jesus falou para a mulher samaritana que quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Lá no Evangelho de João, capítulo 4. Então Deus é a fonte de vida eterna e de água da vida, né? Porque somente Ele é o Deus absoluto e a fonte verdadeira. Somente Deus pode nos desidratar em todas as áreas da nossa vida, seja na área física, emocional, psicológica, mental, espiritual, em qualquer área. Somente Ele pode nos deixar saciados e curar a nossa desidratação, não é?
Porque Deus não é relativo, Deus é absoluto, Ele é absolutamente tudo o que nós precisamos. Por isso os filhos de Corá escreveram no Salmo 42, versículo 2, a primeira frase: a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo. A minha alma é o meu coração, é a minha sede das emoções, é de onde saem, brotam todas as minhas decisões, escolhas e preferências. As nossas emoções, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas preferências saem da nossa alma, que é o nosso coração. Coração é a forma romântica de nós expressarmos sobre a alma, que é a sede das emoções. Então ele fala: a minha sede de emoções, que é a minha alma, tem sede de Deus, mas do Deus vivo. Nós podemos buscar em outras fontes e beber de outras fontes, mas nunca seremos verdadeiramente e plenamente saciados. Estaremos sempre com sede, com a boca seca, sempre deixando a desejar, porque a única e verdadeira fonte de vida eterna é Deus, é Jesus. Então eu posso buscar em outras fontes, eu posso buscar em outros lugares, mas eu não serei totalmente saciado. Tanto que Jeremias profetizou num tempo em que o povo de Israel estava em tremenda desobediência e afastado de Deus. E ele fala, então, Jeremias profetizando ao povo de Israel naquela época, lá no capítulo 2, versículo 13, ele fala assim: Deus falando através de Jeremias: porque dois males cometeu o meu povo. Olha o que é que Deus está falando sobre o povo dele. Porque dois males cometeu o meu povo. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Rotas são rachadas, trincadas, que a água não segura a água. E além disso, por causa das rachaduras, ela é contaminada, ela trai contaminação. Então Deus está falando sobre o povo dele. Ele está falando: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Quantas pessoas têm deixado o Senhor, que é manancial de águas vivas, para beberem outras fontes, para buscarem outras fontes, e nunca estão saciados. Nunca estão, porque a verdadeira fonte de água viva é Deus, é Jesus. Quantos deixaram o Senhor, o manancial de águas, e quantos estão cavando cisternas rotas, cavando, buscando águas em lugares aonde a água não é retida e onde a água é contaminada, porque são cisternas rotas. E essas pessoas nunca são saciadas, nunca são satisfeitas, nunca são abençoadas plenamente. Elas experimentam uma coisa aqui, uma experiência ali, mas elas não são saciadas, não são abençoadas, porque elas deixaram o Senhor, a fonte de águas vivas, e estão cavando cisternas rotas, onde temos procurado saciar a nossa sede. Onde? Em que? Em quem? Temos procurado saciar a nossa sede espiritual, emocional, psicológica, mental, em todas as áreas. Aonde que nós temos buscado? De que fontes ou cisternas nós temos bebido? Pense nisso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas pessoas
no meio do povo de Deus e que já experimentaram da água viva e hoje estão cavando cisternas rotas e estão tomando águas contaminadas, que não são as águas que Deus tem para nós, as águas vivas, do manancial de águas vivas. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, olha, Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o livro da revelação do tempo do fim. E é o último livro, e nós vamos ver o último capítulo, capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse. Ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem. Por que é que ele está falando o Espírito e a noiva dizem? Porque esse livro aqui, Apocalipse, ele está falando do tempo do fim. E depois, antes de Jesus ir para o Pai, ele falou: quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará em vós, que é a igreja, que somos nós. Então, aqui é o último apelo que Deus está fazendo para o povo e para a igreja no tempo do fim. Esse é o último apelo, o Espírito de Deus e a noiva, o Espírito de Deus na noiva, que é a igreja, que somos nós. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ele fala: aquele que ouve, aquele que tem sede e aquele que quer. Se você não ouve, não tem sede e não quer, infelizmente não é para você o manancial de águas vivas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, eu falei, versículo 14, Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é qualquer tipo de água, não é qualquer coisa, não é qualquer alimento que está sendo dado, mas são rios de águas vivas. E eu quero fazer uma pergunta para você, para nós todos. Você quer beber dessa água? Você quer beber dessa fonte inesgotável, que é Jesus e que é Deus? Você quer saciar a sua sede espiritual? Você quer hidratar a sua vida em todas as áreas com a água da vida? Então eu gostaria que você dissesse como os filhos de Deus, os filhos de Corá, disseram no Salmo 42, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se você tem sede do Deus vivo, diga: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é de qualquer Deus, não é de qualquer água, não é de qualquer coisa. É do Deus vivo. E eu quero que você diga comigo também o seguinte: isso é uma oração que você está fazendo. Eu quero beber dessa água agora. Eu quero a água da vida. Eu quero beber de Deus e de Jesus, que é a fonte de água viva, a água da vida, a água da vida eterna. Jesus é a água da vida. Eu
quero beber dessa fonte para eu nunca mais ter sede, como Jesus falou com a mulher adúltera lá no poço. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus sacia a nossa sede espiritual. Jesus sacia a nossa sede física, mental, emocional, psicológica, em todas as áreas. Que nós possamos ter sede do Deus vivo, da água do Deus vivo, porque somente Deus pode completar a nossa vida, somente Deus pode nos hidratar completamente em todas as áreas, com saúde, sem contaminação, porque Ele é a fonte de vida eterna. Que Deus nos ajude e nos abençoe, e que nós possamos orar e pedir, como os filhos de Corá, no Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Deus ajude e abençoe a todos nós. Amém.